a todos. Obrigado pelo convite, pela presença, para poder partilhar um pouco de um dos meus trabalhos que estou a desenvolver, portanto, na Faculdade de Letras. E este trabalho é um síntese de um outro trabalho comparativo com as dioceses europeias. Portanto, aqui, mais especificamente, mais especificamente sobre as dioceses portuguesas e naquilo que são os seus, a sua apresentação nas páginas web. Portanto, partindo dos arquivos diocesanos, concentramos, portanto, enquanto entidades produtoras de informação, propomos explorar os arquivos eclesiásticos e, em particular, os diocesanos, enquanto lugar de informação e memória. Procurando compreender a forma como as dioceses portuguesas disponibilizam em linha as suas fontes de informação e documentação. Trata-se de um estudo sobre a presença da Igreja no ambiente digital e sobre o papel dos arquivos diocesanos como lugares da memória, da cultura e difusão do conhecimento. Concretamente é sobre estar em linha. Portanto, eu não vou apresentar noutras leituras, haverá outras comunicações e, portanto, podemos complementar-nos uns aos outros. Os arquivos diocesanos são definidos pela Igreja como instituições que preservam e organizam e difundem a memória das comunidades cristãs. Constituem lugares de informação e memória, sendo considerados bens culturais de primeira importância. Fábio Bozetta, numa visão de leitura, destaca a importância de uma presença consciente da Igreja nas redes digitais, apoiada na criatividade e no bom uso da tecnologia e das redes sociais. Com o prefácio do Papa Francisco, a obra enfatiza a necessidade de distinguir a presença autêntica de carne e osso das notícias e imagens forjadas, promovendo o conhecimento e criando pontos de encontro virtuais entre os diferentes utilizadores. De um modo complementar, Bruno Frangeli, também numa outra revisão de literatura, mais atual, mais recente, de 2024, sublinha a presença digital da Igreja, que deve evitar lógicas empresariais e publicitárias, centrando-se antes na partilha de informação e testemunho da comunidade. A ação eclesial digital, segundo o autor, deve contribuir para um conhecimento integral, comunicando e testemunhando a missão evangelizadora no ambiente digital. Como metodologia para este meu trabalho sobre as dioceses, o estudo apresentado assume a natureza exploratória e qualitativa, orientada pelo paradigma construtivista. A investigação realizou-se através das análises às páginas web das dioceses portuguesas e das suas ligações aos arquivos diocesanos em Portugal. A pergunta de partida foi: que estratégias os arquivos diocesanos para a divulgação em linha das suas fontes de informação? O objetivo geral constituiu em analisar a existência em linha de que sistemas de informação os arquivos diocesanos estamos a presenciar. Com tudo isto, há uma pergunta sempre que fica: o que são fontes de informação? Fontes de informação podemos considerar, portanto, o documento original, a crónica, o testemunho, como já aqui um pouco foi referido, a partir dos quais são tratados os elementos para determinados estudos e investigação. Por outro lado, também, os lugares onde se pode localizar a informação que pretende consultar-se. E que os lugares pode ser o espaço físico de um arquivo no edifício, ou pode ser um lugar digital. O desenvolvimento, portanto, deste trabalho sobre as 20 dioceses de Portugal excetuou, portanto, a diocese das Forças Armadas e das Forças de Segurança, dada a sua especificidade. Portanto, este mapa é representativo, portanto, das dioceses. Como todos nós sabemos, em Portugal, todas as dioceses correspondem praticamente às capitais de distrito, à exceção da diocese de Almere. As pesquisas envolveram o assunto em termos de termos como arquivo dentro das páginas web consultadas. São estes vários termos que foram entrando nas páginas das dioceses,
onde é possível consultar, estes foram vários termos que foram pesquisados para poder perceber o que é que estava a acontecer naquele site, naquela página. Arquivo diocesano, arquivo episcopal, fundo, imagem digital, preservação, conservação, inventário, catálogo, guia, portanto, há uma panóplia. Aqui no decorrer da monitorização, portanto, das várias páginas em ocasiões distintas, janeiro, maio e outubro de 2025, verificamos, portanto, que há uma ausência de algumas expressões, de alguns termos. Por exemplo, o termo arquivo, que nos é muito caro, para as fontes, para o estudo, para o caminho dentro de um site desta natureza, essa ausência foi interpretada para mim como um motivo de reflexão, de inquietação sobre as estratégias de comunicação e de apresentação digital dos arquivos diocesanos. Portanto, no contexto dos conteúdos informacionais das implicações na transmissão de uma memória comunitária e cultural da vida de uma igreja local. Portanto, das 20 dioceses, 14 encontramos para este termo resultados, 3 a palavra arquivo, portanto, não existe, e isto é significativo, e não existe campo para pesquisar, ou seja, o site não está, a página não está, não permite fazer pesquisas. Portanto, é só mesmo percorrer e ir, é mais difícil, portanto, a cada separador abrir e consultar e procurar e encontrar informação. Perante tudo isto, há uma questão que nós temos de partir. O que é para nós arquivo e arquivo diocesano? Partindo de uma breve definição, portanto. Temos presente, claro, quando partimos para este trabalho, a definição do conceito de arquivo, conforme os normativos nacionais, internacionais, a ODA, e, portanto, as várias normas internacionais. Mas, portanto, há a natureza, a documentação, portanto, da Igreja tem uma natureza específica. E aí, portanto, no contexto eclesiástico, a definição é complementada pelos nossos dicionários mais leigos. A Igreja entende o arquivo como um conjunto orgânico de documentos, ou a reunião de vários deles, colecionados por pessoas jurídicas e eclesiásticas no exercício da sua atividade, quer das instituições não são protegidos, conservados, ordenados e difundidos, quer num conceito mais amplo, portanto, relativo às instituições diocesanas, cuja tutela está sujeita ao bispo, ou num conceito mais restrito, portanto, em que se delimita no que concerne à atividade do bispo, ou seja, do governo da diocese. Importa ter presente, quando nós partimos para esta pesquisa de fontes, o que é que cada autor, o que é que cada intérprete da documentação, portanto, vai encontrar. No momento de identificar, é preciso termos presente que o Código de Direito Canónico, portanto, vai nos dar uma série de chaves de leitura. É preciso não ir só aos cânones específicos do bispo, do artigo diocesano do 482, 491, mas é preciso estar a percorrer os vários termos, as várias entradas do código para podermos encontrar definições e elencos para gerir e para poder trabalhar as fontes diocesanas. O desenvolvimento do nosso estudo concentrou-se na pesquisa às 20 dioceses, cujo foco nos conteúdos disponibilizados no âmbito dos seus sistemas de informação, da existência, portanto, de uma página ou ligação ao arquivo diocesano, de informação ou projetos de intervenção sobre a documentação, de como é que estava a ser trabalhada a informação arquivística e da sua comunicação em linha, o acesso a imagens digitais disponíveis. Portanto, que fontes de informação? E acesso e consulta. Aqui parti da página do Secretariado Nacional de Bens Culturais. A página da Conferência Episcopal, portanto, no seu Secretariado Nacional, tem elencado todas as dioceses e tem elencado todos os links de ligação corretos para as dioceses. Entrando depois nas páginas de dioceses, nós temos várias ramificações para outras instituições e outras entidades. Mas foi a partir daqui, portanto, um dos campos da minha pesquisa incidiu-se o serviço de arquivo tinha informação sobre o contacto, responsáveis e localização. Isso todas as dioceses cumprem. Portanto, todas as dioceses têm essa informação.
A partir daqui começa um outro tipo de perguntas que eu faço, que são feitas numa grelha de Excel, que aqui apresento a pequenos extratos sobre o serviço de arquivo, acesso em linha à rede internet. Se há catálogos, pesquisa. Encontrei claramente 6 dioceses. E quando eu vou colocando sim, não, portanto é conforme a pergunta vai aparecendo, conforme a resposta vai sendo dada. Informação sobre disponibilização e preservação. Portanto, algumas sim têm acesso à rede, mas não têm acesso temos acesso a catálogos em rede, mas não têm, portanto, uma informação sobre disponibilização ou sobre preservação. Também outras dioceses, portanto, sobre a informação sobre o tratamento da documentação. Em alguns casos está explicitado, está divulgado, está elencado, está resumido. Portanto, há pequenos auxiliares para o investigador para poder seguir na pesquisa do catálogo. Noutras não acontece isso. E no acesso em linha às imagens e objetos digitais, portanto, aqui muitas dioceses não têm, mas não é obrigatório ter, portanto, basta ter outro tipo de instrumentos de consulta. Na informação sobre tratamento, o quadro da direita, portanto, mostra todas as dioceses naquilo que é a pergunta fundamental daqui. Informação em linha sobre tratamento da documentação. Portanto, na sua maioria, cerca de 70%, não têm essa informação, não têm essa informação nos seus sites. Numa leitura transversal às diferentes páginas, extraímos elementos informacionais que verificamos como eventuais instrumentos de organização. Aqui, nesta outra grelha, portanto, nós encontramos instrumentos identificadores. A designação dos conteúdos informacionais são os separadores, as pestanas que estão nos sites, conforme são denominados, diocese a diocese, e as datas limite na pesquisa desses mesmos sites, as datas limite de informação que está acessível, portanto. Comunicados, portanto, isto são as estruturas. A Diocese de Beja até está de atualização, é natural, portanto, há um disco novo há pouco tempo, portanto, e sei que está em atualização. Mas, portanto, na pesquisa que fiz em janeiro ainda tinha informação, eu de facto, por colapso, não recolhi essa informação. Quando voltei a fazer já não tinha informação, portanto, a informação só atualizada para este ano. Portanto, por isso, a vontade de estar aí. As datas mais antigas acontecem em Évora e todas estão atualizadas, portanto, as nomeações deste ano estão já atualizadas. Bom, informação. Outra leitura, portanto, temos aqui tipologias informacionais que nos podem dar eventuais instrumentos para a organização de fontes da informação diocesana. Agendas, bulas, nomeação, cartas pastorais, documentos diocesanos. Portanto, entrando dentro das páginas, nós chegamos, portanto, a essa informação. A realidade portuguesa, portanto, é marcada por vicissitudes históricas, como já fomos um pouco adiantando inicialmente. A extinção das ordens religiosas e o impacto que ela vai ter nas dioceses. Por outro lado, a reorganização e extinção de dioceses nos finais do século XIX. E a República é um marco fundamental, estruturante da documentação eclesiástica. Portanto, noutra perspectiva eclesiástica, encontramos uma outra perspectiva também de verificar as fontes a partir de como é que ela foi organizada nas dioceses. Portanto, com o Código 17, com o Vaticano II e as estruturas de renovação que veio introduzir nas dioceses, e mais tarde o Código de 83. Noutra perspectiva, portanto, agora, voltando ali atrás àquele site, àquela imagem das datas que estão disponíveis em linha para algumas dioceses, há um hiato que nós temos que ter presente. Entre a República e a atualidade são 115 anos. Onde está essa documentação? Nas dioceses. Raros são os arquivos que têm, portanto, que apresentam documentação em linha. A consulta acontece, portanto, pedindo para consultar os depósitos, conseguimos que chegar às dioceses. Mas estamos em face, neste ponto de situação, de 115 anos da documentação diocesana, isto porque, e muito rapidamente,
Porque até à República nós encontramos informação dos arquivos distritais. Não está toda, mas está alguma disponível. Mas temos 115 anos das dioceses portuguesas que não temos informação. E uma das questões que se pode colocar, onde está essa documentação? Portanto, não está disponível. Só há 6 dioceses que mostram, de facto, essa informação em catálogos e em número. No entanto, o nosso horizonte traz 2 casos, são apenas casos, podem ser outras leituras, não é por nada especial. Há 6 ou 7 casos. Verificamos diferenças significativas na organização da comunicação de informação arquivística entre dioceses. Há diferenças quando entramos na estruturação da apresentação da sua documentação. O Arquivo Diocesano de Lamego, portanto, por exemplo, apresenta um guia de arquivo que descreve uma estrutura administrativa, um organograma informacional, revelando transparência e clareza na descrição dos seus fundos. E a partir daqui nós terminamos no fundo do arquivo. Um outro exemplo, e temos que ir terminando, o Arquivo Diocesano de Vila Real. Portanto, o Arquivo Diocesano de Vila Real disponibiliza diretamente em linha o acesso aos fundos documentais descritos, permitindo a pesquisa e navegação pelos fundos conforme ordenado alfabeticamente. Não se verifica aqui um enquadramento teórico do tratamento e da organização da informação. Portanto, é diretamente para as páginas dos fundos. Um outro exemplo sobre o arquivo de Viana do Castelo, de Vila Real, perdão. Portanto, aqui abrindo, portanto, uma dos fundos, começamos a navegar e a encontrar, portanto, essa informação. Neste percurso, identificamos dioceses portuguesas com uma presença digital, dando o seu contributo para a transformação digital, portanto, para a transformação digital da sociedade. É muito importante, de facto, esta informação. Elas procuram disponibilizar, procuram apresentar. Noutras dioceses, outros exemplos, Aveiro, Bragança, Funchal e Guarda articulam-se com arquivos distritais ou regionais para o tratamento, digitalização e comunicação de informação. A Diocese do Algarve destaca-se na sua presença digital pelo repertório internacional desse fluxo musical. Portanto, há um arquivo musical que difunde imagens e nós entrando neste link temos acesso a um mundo de documentação litúrgica a nível europeu e a nível Lamego, repertório digital em Fátima, Lamego da Real já falámos. Portanto, a maioria das dioceses articula-se em diferenciados. Não há um caminho único para cada diocese. Portanto, notas finais. Verifica as outras dioceses a existência de trabalho desenvolvido. E aqui, aquelas que não foram citadas, há um trabalho desenvolvido que se percepciona nas páginas, contudo não foi possível estar disponível ainda em linha. Oferecem, portanto, perante os seus meios, uma consulta presencial mediante um agendamento. Não é impossível chegar às fontes. Não é impossível. Notas finais. Portanto, verificamos que a pesquisa demonstrou que os arquivos diocesanos portugueses estão gradualmente a integrar-se no mundo digital, contribuindo para a transformação digital da sociedade. Observa-se a preocupação de informação através das estruturas funcionais da organização arquivística, plasmada nas funções administrativas, pastorais e canónicas. As atividades a partir dos seus bispos, das suas estruturas administrativas do governo. Mas também se verifica as limitações significativas de recursos humanos, técnicos e financeiros. Também, contudo, é fundamental planear, e aqui é importante para as dioceses, a médio prazo, o tratamento e a disponibilização em linha da informação acumulada, promovendo o acesso aberto à tradição cultural. A omissão da comunicação da informação arquivística não deve ser interpretada como a ausência de fontes de informação, mas antes como um desafio e uma oportunidade de integração plena no mundo da cultura digital. Obrigado.